Oi, pessoal! Você aí que ama Diário de um Vampiro, você que sente saudade daquele clima sombrio dos vampiros, dos conflitos, do Damon, da Helena, do Stefan, fica comigo nesse vídeo. Porque hoje eu não vou só desenhar personagens de uma série. Hoje eu vou te mostrar todo o processo com o erro, improviso, desespero, criatividade e no final um desenho que quase deu errado, mas que deu muito certo. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu espero muito que você se sinta em casa. Meu nome é Maíra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, e no vídeo de hoje eu resolvi fazer um desenho inspirado em Diário de um Vampiro, ou The Vampire Diaries, eu acho que é assim que se pronuncia. Essa série marcou muita gente e eu inclusive. Ela tem uma estética muito forte, muito sombria, intensa, e eu quis trazer exatamente isso para o papel. Então, já se acomoda aí, pega um cafezinho, um suco ou só relaxa, porque esse é aquele tipo de vídeo para assistir com calma. Para começar esse desenho, eu me inspirei em uma imagem da própria série que eu encontrei na internet. Não foi para copiar exatamente, mas para usar como base de composição, pose, clima. Quando eu desenho algo inspirado em uma série ou um filme, eu gosto muito de respeitar a essência, sabe? A energia dos personagens, a relação entre eles, a atmosfera da cena. E antes de qualquer detalhe bonito, vem o esboço. Gente, eu tô aqui tomando um refrigerante de uva, tô me sentindo super vampira. Mas vamos lá, né? Vamos voltar pro desenho. Eu sempre começo marcando as cabeças, a altura das cabeças, a posição e a inclinação. Para mim, isso é essencial, porque quando a cabeça está bem posicionada, o corpo inteiro começa a fazer sentido. É nessa fase que eu defino onde cada personagem vai ficar, quem fica mais para frente, quem fica mais para trás, como que eles vão se relacionar visualmente no papel, sabe? Essa parte parece simples, mas é onde tudo se decide. Se errar aqui, lá na frente vira um efeito dominó. Então, eu vou com calma, ajustando, apagando, reposicionando, até sentir que está equilibrado. Depois do esboço, vem uma das fases mais delicadas, a line art. Aqui eu preciso de muita concentração, mão firme, respiração controlada, sem pressa, porque qualquer tremidinha aparece. E quando aparece, não tem muito o que fazer, além de aceitar ou refazer. Então, nessa parte, eu geralmente fico mais quietinha, focada, quase conversando comigo mesma na cabeça, sabe? É um momento bem meditativo também. Quem desenha vai me entender. E aí eu fiquei umas boas horas nessa line art, demorei pra caramba pra fazer ela, porque eu queria que ficasse tudo perfeitinho, né? Embora que eu não esteja buscando a perfeição, mas eu queria que ficasse bonitinho, arrumadinho. Então eu tentei me concentrar bastante pra fazer todos os traços, todos os detalhes, tudo no lugar certinho, pra mão realmente não tremer e não ficar nada fora do lugar. E no final, gente, eu não amei a line art, porque o que vai acontecer que vocês vão ver aí. Por enquanto eu tô fazendo a Helena, tá bem no meu estilinho e tudo mais. Mas quando chegar no Stefan, já não tava gostando do Stefan no esboço. Eu penei pra fazer o Stefan, apaguei, refiz várias e várias vezes. E aí vocês vão ver que o rosto dele vai ficar, sei lá, meio diferente. E aí eu tenho essa técnicazinha de fazer esse fundo preto embaixo do pescoço, como se fosse uma sombra. E aí eu vou ficar fazendo, tanto no rosto do Stefan, que vai chegar um momento que eu vou começar a gostar um pouco mais, mas mesmo assim eu acho que eu não amei, sabe? Mas isso fica como evolução, né? Lá no futuro, quando eu for ver esse vídeo, eu falo, nossa, como eu desenhava. Aí eu vou, refaço e vejo que eu melhorei. Então, isso é muito bom também para a parte do aprendizado que a gente faz, tira foto, guarda. Depois de algum tempo, a gente volta, vê o que a gente estava errando, refaz e melhora. E eu também, gente, tenho essa dificuldade de desenhar meninos, rostos masculinos, eu não sei o que acontece. Que não sei, não fica, entendeu? Como eu quero, como eu imagino, tudo mais. Assim, teve uma época da minha vida que eu tava fissurada em tentar desenhar realismo e eu me frustrava muito. Mas essa parte, assim, de desenhar realismo, você fica toda hora olhando a referência, toda hora olhando a referência, e isso não é tão, assim,
Eu acho muito bonito o realismo, mas pra mim não foi uma coisa muito boa, não me fez muito bem, porque eu ficava, meu Deus, não está ficando igual a foto. E isso me fazia mal, gente. Então, eu me libertei disso aí e comecei a desenhar aí nesse estilo meio cartoon e foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, essa tinta preta vai ser babado. Eu vou contar a história dela pra vocês. Com a line art pronta, eu começo com a parte da pintura. Só que antes disso, eu fui fazer um teste com essa tinta para ver se ela secava bonitinho, se ela não borrava, porque como é tinta para roxo, eu não sabia se ia dar certo e se não ia dar certo, né? E aí, vamos lá, gente. Eu sempre inicio pela pele. Aí eu vou construindo os tons, pensando em luz, sombra, tentando deixar tudo mais harmônico possível. Até que tudo estava indo bem, mas aí começaram os desafios. Eu percebi que eu não tinha caneta preta suficiente para finalizar o desenho. E quando isso acontece, bate aquele gelo no estômago, porque você já avançou muito, não dá simplesmente para parar. Revirando as coisas aqui em casa, eu lembrei que eu tinha uma tinta preta para pintar o rosto, que é essa tinta preta aí que eu já contei a história para vocês, de fazer maquiagem artística, sabe? Ela estava guardada há muito tempo. Aí eu fiz o teste no papel, esperei secar, secou direitinho. Falei, beleza, vai dar tudo certo, só passar que vai ficar tudo incrível. Mas não! Quando eu fui aplicar a tinta no desenho, a tinta ficou grossa demais e começou a me dar um desespero real, gente. Eu pensei, meu Deus, eu estraguei tudo. Aí teve um momento em que eu realmente pensei em desistir, mas aí eu respirei fundo e falei, não, eu resolvo. E foi aí que começou o desespero da minha vida, a saga para resolver este preto. Neste momento do vídeo, ainda não tinha acontecido tudo isso que eu já tô contando pra vocês, porque eu ainda tava fazendo a parte de pintar a pele, aí fazendo aí o contorno do Stefan. Foi uma luta, fazendo sombra pra ficar tudo bonitinho, mas o babado realmente foi nessas jaquetas, porque eu já estou com os meus materiais assim, gente, ai, no fim, sabe, tá chegando o fim deles, a tinta tá acabando, tá difícil, mas mesmo assim eu continuo. E continuo tanto que eu continuei procurando uma solução e encontrei. Eu tinha uma tinta preta para piloto aqui, gente. Aí eu achei o piloto também, que tava perdido. E o piloto não é meu, o piloto é do meu pai. Aí eu peguei a tinta do piloto, abasteci o piloto e comecei a passar. Só que ele tava ficando cinza, gente. Não tava ficando preta a tinta do piloto. Aí o resultado, tudo virou uma coisa preta só. Ai, gente, foi um sufoco esse desenho. Aí o que aconteceu? Vocês lembram da tinta preta grossa do rostinho que eu falei que eu passei antes? Então, ela ficou uma camada na jaqueta da Helena. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu fiquei pegando vários pincéis, tentando espalhar com os pincéis. Nenhum pincel espalhava. Aí eu peguei esse próprio piloto, aí que vocês vão ver. E fui passando, esfregando essa tinta com o piloto. Fui esfregando até onde deu. E aí eu fui passando logo em tudo, passei na jaqueta do Stefan, na jaqueta da Helena, na do Damon, e também eu fui olhar que a blusa do Damon também era preto, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai dar pra perceber onde termina a jaqueta da Helena, onde começa a do Stefan, onde vai a blusa do Damon, porque ia ficar tudo assim, sem definição nenhuma. Ou seja, foi um caos total. Até que eu tive uma ideia que salvou tudo. A caneta branca em gel, Princesa Rainha Diva. Com ela, eu comecei a refazer os detalhes da jaqueta, as costuras, as divisões, as texturas. E aos poucos, tudo o desenho começou a respirar de novo e tudo fez sentido. Olha aí, gente. Eu com esse pincel 1 ano tentando espalhar a tinta que não deu certo. E o piloto também tava secando muito rápido, porque eu tinha que toda hora tá repondo a tinta, porque eu não conseguia abrir a parte de baixo. Mas é bem facinho, gente. Depois de abrir, eu descobri que é só fazer um negocinho, tem uma travinha, abre super facinho, só reabastecer. Mas eu não sabia, não estava conseguindo, eu achava que tinha que arrancar tudo, igual aqueles que os professores usam. Esse é de professor, mas tipo, achava que tinha tipo que arrancar o negócio, mas que nem precisava. Era só colocar a tinta embaixo e pronto. Só que aí eu fui colocando a tinta pela pontinha mesmo. Fui colocando a tinta um pouquinho e pintava. Colocava a tinta um pouquinho e pintava. E aí eu fui fazendo todo esse processo. Mais um desafio concluído desse desenho, né? Aí veio outro desafio. O jeans da calça deles. Eu não tinha a cor certa, gente. Porque, tipo assim, ou eu tinha um azul muito azul, ou eu tinha... Não tinha. Esse era o fato.
Aí eu fui e pensei assim, e se eu usar um azul escuro e passar por cima o piloto? Porque o piloto ele não é preto, preto, o piloto ele é cinza. E não é que deu certo, gente. Ficou um jeans perfeito. Esse foi aquele momento de alívio, sabe? Quando você pensa, ok, agora vai. E é isso, gente. E pra quem talvez não conheça, né, Diário de um Vampiro, a série ela gira em torno de uma pequena cidade chamada Mystic Falls, que à primeira vista parece tranquila, mas esconde muitos segredos sobrenaturais. A história começa com a Helena Gilbert, uma jovem que está tentando lidar com a perda dos pais enquanto ela tenta seguir uma vida normalmente. Só que tudo muda quando ela conhece o Stefan Salvatore, um garoto misterioso, educado e aparentemente perfeito demais. Com o tempo, a Helena ela vai descobrir que o Stefan ele é um vampiro. Mas não é só isso, né, gente? Porque se fosse assim, seria tudo fácil demais. Ele faz parte de um mundo muito maior, cheio de criaturas sobrenaturais, regras, conflitos e escolhas difíceis. Aí logo depois entra em cena o Damon Salvatore, o irmão mais velho do Stefan. O Damon, ele é praticamente o oposto do Stefan. Ele é impulsivo, ele é sarcástico, ele é intenso, cheio de camadas. Também tem vários momentos que ele é bem engraçado. Esse jeito sarcástico dele é bem engraçado. Ele começa como um vilão, mas aos poucos ele vai se mostrando um dos personagens mais complexos da série. E aí que a história deixa de ser só sobre vampiros. A série fala também sobre amor, perda, sacrifício, amizade e escolhas. Fala sobre até onde alguém iria por quem ama e o preço disso. Ao longo das temporadas, Diário de um Vampiro apresenta as bruxas, lobisomens, híbridos e várias mitologias diferentes, sempre misturando romance com ação e drama. Uma coisa muito marcante da série é como os personagens evoluem. Ninguém ali é totalmente bom ou totalmente mal. Todos erram, todos sofrem, todos eles mudam e amadurecem com o tempo. E talvez seja por isso que tanta gente se conecta com essa história. Porque no fundo, mesmo com vampiros, bruxas, híbridos e magia, ela falou sobre sentimentos muito humanos. Bom, e voltando a falar um pouquinho sobre o desenho, na imagem original, o fundo é cinza, com aquela árvore cheia de galhos, bem características da série. E um fundo simples, mas ao mesmo tempo muito marcante, porque ele ajuda a criar aquele clima mais sombrio, mais dramático, que Diários de um Vampiro tem. Só que, como eu já comentei antes, meus marcadores estavam praticamente no fim. E quem desenha sabe, quando o material começa a acabar no meio do processo, bate aquele desespero silencioso. A caneta cinza simplesmente acabou, enquanto eu ainda estava pintando o fundo. Eu fiquei olhando assim para o papel pensando, meu Deus, tá, e agora? Por alguns segundos, eu realmente fiquei parada só observando o desenho, pensando no que dava para fazer, no que eu tinha em casa, no que podia dar errado se eu tentasse improvisar demais, porque nessa fase qualquer erro parece muito grande. Foi aí que eu pensei rápido, lembrei que eu tinha álcool aqui em casa e também tinha uma tinta preta de quadro branco, que eu usei ela pra dar alguns retoques nos casacos, né? Aí me veio a ideia de misturar os dois pra criar uma espécie de aquarela líquida, bem mais leve do que a tinta pura. Mas antes de sair passando direto no desenho, eu fiz o que sempre recomendo. Testei no papel. Misturei a tinta com um pouquinho de álcool, apliquei e esperei secar. E quando secou, ficou bonito, ficou com um efeito bem suave, meio translúcido, exatamente o que eu precisava, que era esse cinza mais clarinho, que é o cinza da imagem, que é como se eles estivessem numa floresta e essa floresta ela tivesse assim meio nublada, sabe? Se fosse um dia de chuva, mas não tá chovendo na imagem. Aí sim, eu peguei o papel com bastante calma, comecei a pintar o fundo aos poucos e sem pressa. Passei uma camada, esperei um pouco, passei outra. No total, eu dei umas 2 ou 3 demões, criando um degradê bem suave sem pesar demais.
Enquanto eu pintava, eu estava muito focada em não desperdiçar a tinta, porque era exatamente a quantidade que eu tinha. Então eu fui aproveitando tudo, espalhando bem, observando como a cor ia se comportando no papel, porque isso é uma coisa muito importante. Tipo assim, eu já estava com o nível dos meus materiais escassos e ainda ficar desperdiçando não dá, né, gente? Então, a gente tem que ter consciência. Eu fiz essa mistura de aquarela com tinta para quadro branco, como eu falei para vocês, e deu super, super certo. Isso daí é uma ideia que eu vou levar, assim, pra vida mesmo, quando eu tiver, né, álcool e tinta para quadro branco em casa, porque nem sempre a gente tem. Só que aí a gente vai tentar buscar com os materiais que a gente tem, procurando em casa. Gente, se vocês escutarem um cachorro latindo ao fundo, eu sinto muito, é o cachorro da vizinha. Tem umas crianças brincando na rua, e aí ele fica meio chateado, sabe? Ele fica latindo pras crianças, e aí se sair no fundo, me perdoem, sinto muito. Gente, já quero pedir para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal, me conta aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, né? Que eu tô fazendo os vídeos mais longos, de desenho, que eu fiquei um tempo sem fazer e agora eu tô retornando a esse cronograma de postagem, que toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo longo pra vocês. E todo dia eu tô postando shorts, que são esses vídeos curtos de desenhos mais rápidos pra vocês. Então já vai assistir também, engaja bastante lá. E me conta também nos comentários o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Que é muito importante a opinião de vocês, porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. Ele é feito por mim e por vocês. Bom, falando mais um pouquinho do desenho, teve um pequeno acidente, né? Como se o desenho todo não fosse um grande acidente, porque do início ao fim teve um BOzinho que eu tive que resolver, procurar uma solução. Mas então, esse pequeno acidente no meio do caminho foi que a tinta acabou encostando um pouquinho na calça e na mão do Damon. Deu uma leve derretida ali na tinta e deixou um tom meio azulado ali. Tipo, a tinta da calça derreteu um pouquinho pra tinta do fundo cinza. E aí a mão do Damon ficou um pouco manchada de azul. Aí na hora eu confesso que eu fiquei tensa, mas olhando com calma, depois eu vi que não comprometia o desenho. No final das contas, o fundo ficou exatamente do jeitinho que eu tinha imaginado, com profundidade, com clima e com a combinação perfeita entre os personagens. E esse foi mais um daqueles momentos em que a improvisação salvou o desenho, porque se não fosse, sei lá, essas jogadas de mestres que eu tive aí pra tentar reverter o quadro do desenho não tá ficando do jeito que eu gostava, que eu queria. Primeiro foi o Stefan, que eu não tava gostando do rosto dele. Depois começou a tinta preta que faltava. Aí eu consegui resolver com a caneta branca. Aí depois o jeans da calça. Aí depois o fundo cinza. Então, gente, esse desenho é literalmente a prova que, se você quiser, você consegue. Dando improvisadinha daqui, improvisadinha dali, e no final a gente vai levando e vai dando certo. Aí, gente, é o momento que eu estou fazendo a mistura genial da minha cabeça, que eu tô me sentindo uma gênia por ter pensado nisso e conseguido resolver este problema que eu tinha, né, da aquarela e tudo mais. Porque eu tenho uma aquarela, inclusive eu já mostrei no vídeo aí, mas essa aquarela eu já tenho tanto tempo que ela tem pouquíssimas cores. E o preto é uma cor que não existe mais, ela já acabou há muito tempo, que daria pra fazer um cinza, né? Mas ela já acabou há bastante tempo a cor preta, que era uma das cores que eu mais usava dessa aquarela. Ainda tem uns tons de cinza nela, mas eu fui procurar a aquarela, acabei não achando ela, porque daria pra mim ter usado a minha aquarela, mas no final das contas deu tudo certo. E aí eu tava pensando nesse fundo, eu deixo o fundo todo cinza, eu escrevo o nome Diário de um Vampiro, tentando imitar a fonte da série, ou simplesmente eu faço a árvore que tem no fundo. Esse foi um dos questionamentos que eu tive. Eu também tive a ideia de fazer a árvore e o nome da série, pra ficar mais... pra falar, olha, isso aqui é Diário de um Vampiro, embora que não tenha ficado idêntico, mas lembra. No fim das contas, eu optei por manter a imagem original, né, como referência
primordial, que é o fundo cinza, com a árvore com os galhos. Então, foi isso que eu tive em mente, manter a essência da referência e não mudar muita coisa. E aí, gente, nesse momento eu estou tentando fazer a segunda camada e depois vai sobrar bastante tinta e eu vou ficar tentando fazer um degradê. Uma das personagens também super icônicas dessa série, que eu acabei nem comentando sobre ela, né, a Catherine, eu acho que o mundo de Diário de um Vampiro gira em torno dela, praticamente. Tem também os originais, né, que é o Klaus, o Elijah, a Rebecca, e tem outros também, que eu não tô lembrando o nome deles de cabeça. Aí tem a Bonnie, que é a melhor amiga da Helena, tem a Caroline, que também é a melhor amiga da Helena, tem o irmão da Helena, que o nome dele é Jeremy Gilbert. Eu não tava conseguindo lembrar o nome dele, aí eu vim aqui, pesquisei e lembrei o nome dele. E é uma série icônica, maravilhosamente perfeita, eu estou amando assistir. E aí, gente, eu tô fazendo a árvore da imagem que eu falei pra vocês, todos os detalhezinhos. Outra personagem também que eu gostava muito é a tia da Helena, a Jenna, que ela acaba partindo, né? Ela vira vampira e infelizmente ela parte. E ela era uma das personagens que eu achava tão legal, tão necessária, mas infelizmente ela não continuou na série, né? Ela teve que sair, mas eu não sei se foi motivo da atriz, mas eu acho que é porque tiraram mesmo. E também tem o Rick, que ele se torna melhor amigo do Damon e também ajuda muito a Helena e o Jeremy por toda a perda dos pais deles e tudo mais. Então eu acho que o Rick e a Jenna seriam tudo, sim, se eles tivessem ficado vivos e sendo um casal feliz na minha cabeça, gente. E nesse momento aí que eu tava fazendo o desenho, eu ainda estava questionando na minha cabeça se eu escrevi o nome, né, Diário de um Vampiro, só que aí eu acabei mudando de ideia. Eu também tentei fazer o contorno dela com lápis, mas o lápis não tava pigmentando, porque a folha ela ainda tava meio molhada do álcool, então não tava pigmentando o lápis. Aí eu pensei em fazer o contorno da árvore com caneta em gel, que tava dando certo, só que depois pensei, ai gente, vamos fazer livre, entendeu? Vamos ser felizes, vamos fazer a árvore aqui de uma forma livre, deixar uma coisa mais natural. E eu não fui seguindo a referência da árvore da imagem, não. Fui fazendo esses galhos aí da minha cabeça, puxava para um lado, puxava para o outro, como eu achava que ficaria melhor mesmo. E bom, gente linda, eu quero muito agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, por ter acompanhado o processo desse desenho. Eu pretendo desenhar mais desenhos de séries, de filmes, porque é um tema que eu gosto muito, sabe? Desse tema lúdico. Então, se você gostou desse vídeo, né, como eu já falei, se inscreve, deixa o seu like, compartilha para aquela pessoa que você sabe que gosta de arte. E aí, no momento, eu tava finalizando o cabelo da Helena e fazendo a minha assinatura. Então é isso, muito, muito, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!